Olá, colegas professores! No episódio de hoje, a gente vai apresentar um recurso para usar com o ensino fundamental para tratar de múltiplos, divisores e quadrados perfeitos. Além de mim e da Rita, a gente vai ter a ajuda dos assistentes hoje. Vamos lá? O recurso de hoje é um experimento do projeto Matemática Multimídia. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo para você conseguir baixar esse recurso. Quando você entrar na página desse experimento, o nome dele é Morto ou Vivo e você vai encontrar lá 3 documentos diferentes. Um é uma folha para os alunos, um é um roteiro explicando direitinho a ideia do experimento e o outro é um arquivo que tem um pouco de aprofundamento. Isso. O experimento é uma atividade que você vai poder usar com seus alunos até fora da sala de aula, porque ela requer um pouquinho mais de espaço. Dependendo do tamanho da sua sala e de quantos alunos você tem, você pode ir para quadro ou alguma coisa assim. Daqui a pouco a gente conta um pouquinho mais sobre como é que é essa atividade. Em termos de conteúdo, gente, os 2 principais tópicos cobertos por esse recurso é divisores e múltiplos de números naturais. Então ele se encaixa muito bem na habilidade 6 do 6º ano do ensino fundamental, de acordo com a BNCC, e com a habilidade 1 do 7º ano do ensino fundamental. A escolha de fato de quando usar precisa levar em conta mais um detalhe. No finalzinho desse experimento, os alunos vão precisar usar o conceito de número quadrado perfeito. E aí você precisa levar em conta se os alunos já estão familiarizados com isso antes de propor a atividade. Mas não é um conceito tão complicado assim. Fica a seu critério decidir quando que os alunos vão estar prontos para usar esse recurso ou não. Isso. E quando você lê o roteiro do experimento, lá no site do Projeto Matemática Multimídia, você vai ver que o experimento está planejado para o ensino médio. A gente vai fazer uma alteraçãozinha no final para você conseguir usar com o ensino fundamental. É uma coisa simples, não tem muito mistério. Uhum. Mas a primeira etapa, que está sugerida no roteiro do professor, é uma etapa de familiarização, para que os seus alunos entendam como é que vai ser, como são as regras da brincadeira que você vai fazer com eles. Porque esse experimento consiste essencialmente em uma brincadeira que envolve os números e tal. Então o primeiro passo é entender as regras, entender que brincadeira é essa. A ideia é que você consiga fazer grupos grandes, você tem que ter grupos de pelo menos 10 alunos. Vamos supor que você consiga fazer 2 grupos de 19. Então, dentro de um desses grupos, um aluno vai ser o líder e os outros 18 alunos vão receber os números de 1 a 18. Você pode pensar em plaquinhas, cada aluno segura uma plaquinha com o número escrito, então cada um deles com uma plaquinha dessas com os números de 1 até 18. O aluno que for o líder, ele vai poder falar números. E cada vez que ele falar um número, os alunos que tiverem múltiplos daquele número vão ter que mudar de posição. Então, se eles estiverem sentados, eles vão ter que se levantar. Se eles estiverem de pé, eles vão ter que se sentar. Por isso morto ou vivo. Sentado é morto, de pé é vivo. Então, como aquela brincadeira que tem de levanta e senta, a ideia é mais ou menos a mesma. Léo, vamos usar os nossos ajudantes para mostrar um exemplo? Vamos lá, a gente vai fazer um exemplo com eles aqui para vocês. Vamos lá. Esse é o nosso grupo, então, com os 18 alunos e a Camila, que é a nossa líder. Agora, no nosso caso, todos estão começando sentados. É assim que o experimento sugere que você faça a brincadeira. A Camila, que é a líder, vai escolher um número e vai falar. Camila, que número você quer? 6. 6. A Camila falou 6. Então, todos os múltiplos de 6 vão ter que mudar de posição. O primeiro múltiplo de 6 é o próprio 6. Então, o 6 vai ter que levantar. O 12 também. E, por fim, 18. São 6, 12 e 18 que ficam vivos na nossa brincadeira. Continuando a brincadeira, Camila escolhe outro número. Agora 4. Camila escolheu 4. Todos os alunos com números múltiplos de 4 vão ter que mudar de posição. O próprio 4, o 8, o 12, que estava vivo, agora ele se senta. Morto. E o 16 se levanta. Essa é a ideia. Quem tem um número múltiplo do número que o líder falou,
troca de posição, morto ou vivo. A primeira etapa proposta no experimento é justamente para familiarizar os alunos com a regra. Então, a ideia é basicamente o seguinte: o grupo deve escolher um número, digamos que 7. E o desafio do líder é falar uma sequência de números, de modo que, no final dessa sequência, só o aluno 7 fique vivo, ou seja, fique de pé. Vamos fazer aqui com vocês rapidinho a simulação desse caso. Bem, como o objetivo é deixar só o 7 em pé, a Camila vai começar falando o número 7. Se a Camila disse 7, todos os alunos que tiverem um número múltiplo de 7 têm que mudar de posição. O próprio 7 é o primeiro e o próximo é o 14. Nesse grupo, são só os dois que mudam de posição. Bem, nesse caso, lembrando, o objetivo é que só o 7 fique de pé, então a Camila poderia, por exemplo, falar o número 14. Se o líder falou 14, múltiplos de 14 mudam de posição. Nesse caso, o próprio 14. E como a gente só tem até 18, era só ele mesmo. E com isso, objetivo alcançado. Só o 7 está vivo, só o 7 está de pé. Esse exemplo que a gente resolveu da etapa 1 já foi a forma mais otimizada de conseguir ficar só com o 7 de pé. Provavelmente, os seus alunos, no começo, vão fazer uma sequência um pouco menos otimizada. Então, pode ser que eles tenham que repetir números, pode ser que a sequência fique bem longa. Mas tudo bem. A ideia dessa atividade da etapa 1 é justamente para eles se familiarizarem com a regra de levantar e sentar os múltiplos que o líder falou, e também eles vão acabar tendo que trabalhar muito com múltiplos. Então, aí o conteúdo aparece um pouco mais nessa fase de tentativa da etapa 1. Mas a parte matematicamente interessante mesmo entra na etapa 2, né, Léo? Sim. Quando a ideia é que o grupo responda ao seguinte desafio: se o líder falar todos os números de 1 a 18, no nosso exemplo, uma única vez, quais são os números que vão ficar de pé? Isso, vão ficar vivos no nosso caso. Vamos fazer o exemplo com os nossos bonequinhos para ver o que acontece? Vamos lá, vamos ver o que acontece então. Bem, nessa segunda etapa, a Camila tem que começar falando 1. Se a Camila falar o 1, todos os múltiplos de 1 tem que trocar de posição. Nesse caso, todo mundo. Léo, me ajuda aí então. Vamos lá. Todo mundo levanta. Essa parte, por exemplo, eu posso correr. Eu posso pôr música. Pode pôr música. Todos os números de 1 a 18 são múltiplos de 1. Então ficam vivos. Ótimo. Então, todo mundo levantou, todo mundo vivo. Próxima etapa, a Camila fala o número 2. 2. Então, todos os múltiplos de 2 mudam de posição. Então, agora no caso, o próprio 2. O 4. 6. Quer me ajudar desse lado? Vamos lá. O 8. 10. 12. 14. Mexe a mão assim. 16. 18. Perfeito. Próximo, a Camila fala o 3. 3. Então, agora que a gente tem vários vivos, vários mortos, a gente tem que prestar um pouco mais de atenção nessa coisa de mudar de posição. 3. Primeiro múltiplo é o próprio 3. 3 senta. Depois a gente vai pro 6. 6 levanta. 9 senta. Sem derrubar o colega. 12 levanta. 15 senta. E 18 levanta. Deu pra pegar a ideia, né, gente? Então agora a gente vai dar uma aceleradinha passando pelos outros números. Vamos pro 4. E 18. Pronto, terminamos a simulação. Com essa simulação, os alunos já conseguem responder a primeira pergunta da etapa 2, que é quais números ficaram em pé. Vocês devem se lembrar, quem ficou em pé no nosso caso foi o 1, o 4, 9 e 16. A segunda pergunta é o que define
um número que fica de pé ao final desse processo? E com essa resposta já dá pra gente desconfiar que tem alguma coisa a ver com o quadrado perfeito, né? Esses 4 números são os 4 quadrados perfeitos que estão no intervalo de 1 até 18. Mas por que será que isso acontece? Por que justamente eles ficaram de pé no fim da contagem? Para entender isso, vamos começar pegando um número que ficou sentado, um número que ficou morto. Vamos começar com o 6, por exemplo. Quando que o 6 muda, Rita? O 6 muda de posição quando o líder fala 1, 2, 3 e 6. E esses são os divisores de 6. Exatamente. E o que acontece com o 9, que foi um cara que ficou de pé no final? O 9 muda de posição quando o líder fala 1, 3 e 9, que são os divisores de 9. Aí que está o detalhe, gente. Olha só. O 6 tem um número par de divisores, tem uma quantidade par de divisores. Então, o que vai acontecer com ele é que ele levanta, senta, levanta, senta. Já o 9 tem uma quantidade ímpar de divisores. Então ele vai levantar, sentar e levantar, terminando de pé a brincadeira. Então, agora o que a gente precisa entender é por que quadrados perfeitos têm uma quantidade ímpar de divisores. Vamos ver por que isso acontece? Por exemplo, se a gente usar o 12, que é o número que ficou morto, que ficou sentado, e o 16, que é o número que ficou de pé, ficou vivo. Pode ser que seus alunos escrevam as multiplicações que chegam em 12. 1 vezes 12, 2 vezes 6, 3 vezes 4. E esse é um jeito legal de achar divisor, porque, por exemplo, se você lembra que 3 é um divisor de 12 e fizer a conta 12 dividido por 3, você tem o 4. E isso, então, nessa listinha que eu acabei montando aqui, tem todos os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. São 6 divisores. Se a gente fizer a mesma coisa com o 16, a gente vai chegar em 1 vezes 16, 2 vezes 8 e 4 vezes 4. Então, agora, se a gente contar os divisores aqui, eu vou ter o 1, o 2, o 4, o 8 e o 16. Eu tenho 5 divisores. E aqui, só relembrando, eu tenho 3, 4, 5, 6 divisores. De novo, o número que era quadrado perfeito tem uma quantidade ímpar de divisores. E o número que não é quadrado perfeito tem uma quantidade par. Vai ficar sentado, vai ficar de pé. Usando a ideia de listar as multiplicações, fica possível explicar para os alunos por que só os quadrados perfeitos possuem uma quantidade ímpar de divisores. Esse pode ser um bom jeito de finalizar esse experimento, concluindo a sua aula. Uma outra ideia seria pedir para que cada aluno listasse todos os divisores do seu número, do número da sua plaquinha. E aí, com essas listas na mão, você consegue responder uma outra pergunta que está proposta na folha do aluno, desse experimento, que é qual número levantou e sentou mais vezes. Esse número é justamente o número que tem a maior quantidade de divisores. Com isso, você provavelmente já estaria chegando muito perto do final da aula, né, Rita? Provavelmente. Mas se você ainda tiver um tempo, a última sugestão do experimento é que você mude o número de alunos no grupo. Não necessariamente para fazer tudo de novo, mas agora, com um número maior, tentar ter a mesma brincadeira de uma forma mais abstrata, sem fazer aluno levantar e se sentar. Será que eles conseguem agora, pensando que eles sabem que são os quadrados perfeitos, que vão ficar de pé? Então, você pode trocar o valor aí da quantidade de alunos no seu grupo por exemplo, o número de alunos que tiver na sua turma. Ou 100. E para finalizar, Léo, eu queria só dizer que no experimento, no roteiro do professor, existe a demonstração de como calcular com quantos divisores tem um número. Isso é bem avançado para o ensino fundamental, porque envolve contagem. Isso. E não é a ideia agora para que os alunos vejam isso. Então, como esse experimento é pensado para o ensino médio, essa parte não faz sentido para o ensino fundamental. Mas se você quiser dar uma olhada para conhecer essa demonstração ou para eventualmente usar esse recurso com uma turma de ensino médio ou com uma turma lá para o final do ensino fundamental, pode valer a pena, pode ser interessante. Mas para o ensino fundamental já está mais do que suficiente você conseguir que os alunos façam uma brincadeira, pensem bastante na ideia de múltiplos, pratiquem um monte,
façam as listas de divisores. E ainda discuta um pouco de quadrado perfeito. Isso está de ótimo tamanho já. Essa foi a nossa sugestão de hoje, né, Léo? Isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo se você gostou, se inscreve no canal para receber nossas novidades. Conta pra gente se você usar na sua aula, escreve aqui nos comentários. Isso, a gente tá curioso para saber se alguém tá usando as nossas ideias, o que tá acontecendo, como estão sendo as experiências. E até a próxima. Boa aula! Até mais, professor!